tá com E uma só questão lembrando aí. que o Flamengo e Botafogo não é pelo Carioca, apesar Não, de é Supercopa. Supercopa. Supercopa, vamos palpitar então, vai. Supercopa. 2-0 Flamengo. É sempre assim. Nelved. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. Muitas informações, muitas notícias sobre o Mengão no dia de hoje. Porém, agora a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente ali. Os palpites da imprensa paulista, sim. Os jornalistas ali do programa G4 lá do Band Esportes, eles acabaram falando um pouco sobre esse grande jogo que acontecerá no final de semana entre Flamengo e Flamengo, né? A final da Supercopa do Brasil, que é o vencedor do Brasileirão, que foi o Botafogo, contra o vencedor da Copa do Brasil, que foi o nosso querido Mengão na última temporada. Então eles vão se enfrentar à procura aí de ver quem busca esse primeiro título de 2025. O Flamengo vai com um time muito forte, o Botafogo vai tentando se encontrar ali, perdeu vários jogadores importantes, entre eles o Almada e também o Luiz Henrique, ambos foram embora do time do Botafogo. A equipe venceu ontem, né, o clássico contra o Fluminense, e aí vai chegar cheio de motivação, cheio de moral para enfrentar o Flamengo, porém o Mengão já tem uma estratégia muito boa, já que deve ir com o time praticamente todo reserva hoje contra o Sampaio Corrêa. Tiveram os palpites, é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. E aí, votaram contra ou a favor do Mengão? O que vocês acham? Opinem antes de assistir o vídeo, seria legal ver o que vocês acham, né? Antes mesmo de começar esse vídeo a partir de agora. Muito obrigado a todos, agora vamos pro vídeo. Botafogo e Fluminense. Cara. Botafogo venceu o Fluminense 2-1, gols de Igor Jesus e Savarino. Germancano descontou para o Fluminense, estava 1-1, aí o Botafogo fez o segundo gol. 7 jogos seguidos que o Botafogo ganha do Fluminense. É o recorde na história do confronto. Olha, a gente estava falando, não tem técnico, não tem mesmo. Foi o técnico interino do Botafogo lá, mas ganhou do Fluminense. Vai com, sei lá, primeiro clássico, uma outra cara aí para esse jogo contra o Flamengo, que é no fim de semana. O mais incrível é que não é que 7 que não perde, é 7 vitórias, ganhando. exatamente. Eu acho que vai confiante até porque os representantes do time titular que empolgou o mundo ano passado, o mundo não digo, né? O continente no ano passado, estavam presentes de fato nessa volta, né? O Savarino parecia estar jogando a mesma temporada. Igor Jesus voltou a marcar, também era um centroavante em jejum, né? Não é o mesmo time titular, não tinha o Bastos machucado e não tinha dois dos principais, ou os dois principais, Almada e Luiz Henrique. O banco, aí que tá, era interessante ver a ficha do jogo do Botafogo. O banco de reserva do Botafogo era desconhecido praticamente, né? Porque era a turma do Tiquinho, do Júnior Santos, do Eduardo, do Tietê e tal. Marçal, não tem mais ninguém dessa galera aí. Então a gente fica assim, para domingo, contra o Flamengo, com esse time titular, faca entre os dentes e tal, acho que dá para ter jogo. Para a temporada, sem técnico, só com o time titular, não dá. Então é necessário que o Botafogo, nesse próximo aí, se ajeite para a temporada. Mas, de qualquer forma, não deixou de ser surpreendente essa vitória, do jeito que foi, porque foi uma vitória com autoridade. Mas, você olhando para a ficha do jogo, você já percebe o Botafogo, você enxerga o Botafogo. John, Matheus Ponte, depois Vitinho, então deve ter questão de física e tal. Mas o Matheus Ponte já estava lá, seleção sub-20 uruguaia e tal. Lucas Halter, Barbosa e Alex Telles, depois o Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Savarino e Matheus Martins. Rafael Lobato e Igor Jesus. Você já vê que tem ali um... Fora o Rafael Lobato, que é uma novidade, o resto... O Matheus Martins era o principal reserva para o ataque, para o lado do campo. Quando o Júnior Santos estava machucado, ainda depois veio o Júnior Santos. Então é um Botafogo, o time titular. Lucas Halter perdeu praticamente, porque tinha ainda o Adrielson, era o Bastos titular, então o Lucas Halter virou quarto. O Lucas Halter jogou o estadual do Rio ali, a galera quer matar ele, né? Veio do Goiás e tal. Então é só para... O ponto é manter o ritmo, né? Assim, esses caras, se desse pro Botafogo jogar todas as partidas só com esses caras, a gente ia colocar de novo o Botafogo como favorito. A questão é, depois o Igor Jesus se machuca, entra quem? Então, esse é o ponto. O Barbosa toma o amarelo e o Bastos continua machucado. Quem é o substituto? Até o Gatito. John machuca. Então, assim, a interrogação do Botafogo é o resto da temporada, não domingo.
E domingo, o Flamengo, por outro lado, tem... o Flamengo joga hoje com o Sampaio Correia, pelo estadual, já pensando também nesse jogo do fim de semana, vai jogar com um time misto hoje. Por estratégias diferentes, né, Tironi? O Flamengo... Como os paulistas fazem diferente? O Flamengo jogou o principal no final de semana, hoje joga com reserva para ter o principal no domingo. O Botafogo não tinha jogado com o principal ainda, jogou com o principal na quarta e vai com o principal no domingo. E o Flamengo vai com o time meio misto, reserva hoje, para encarar o Botafogo com a tropa de choque domingo. O jogo vai ser no Mangueirão e o Flamengo aí está preparando a chegada do Danilo. Tem até imagens aí, é do Danilo não o Lavieri, o Danilo, não temos imagens, mas enfim, chegada do Danilo, mais um reforço para o Flamengo. Enquanto o Botafogo perdeu o jogador, o Flamengo foi acrescentando um outro, embora tenha perdido também alguns, o Pulgar também está com uma E questão só lembrando aí. que o Flamengo e Botafogo não é pelo Carioca, apesar Não, de... é Supercopa. Supercopa. Supercopa, vamos palpitar então, vai. Supercopa. 2-0 Flamengo. É sempre assim. Nelved. 1-0 Flamengo. 2-1 Botafogo. Que isso? 1-1 vai para os pênaltis E? da Flamengo. Então, tá aí. 3 Flamengo, 1 Botafogo. Palpites dados. Dessa turma toda do ano passado que ficou ali brigando, Galo, Flamengo, Palmeiras, tal, e Botafogo, faz um ranking aí. Quem começou a melhor ou quem tá pior? Você sempre acha que é o Flamengo, mesmo que a bola não tenha rolado. Eu acho. Ah, é? Deixa eu pensar aqui, Flamengo. Flamengo. Flamengo, pra mim, Flamengo, Flamengo mexeu mesmo. Palmeiras, Flamengo mexeu. Galo e Botafogo. Não, Galo na Botafogo e frente. Galo. Mas o Galo fez o brasileiro ruim, hein? Quase caiu, pô. Não, mas chegou nas 2 finais. Tá falando dos... entendi. Sempre Flamengo e Palmeiras com os desafiantes. Não, Eu acho que São Paulo tá na frente do Galo. quiserem colocar mais, coloca aí. Quem é o time mais legal desse recorte breve, os times mais legais desse recorte breve de começo de temporada? Considerando que a gente já viu, sem projeções. Não, Paulinho, a gente já viu, Palmeiras, a gente por viu até exemplo. agora. Quem fez coisas legais? O que fez a melhor partida grande foi o São Paulo. Porque no Sul não teve clássico nenhum, Não. os dois estão liderando seus grupos, mas não O teve. Mineiro começou agora, né? Do que foi visto em campo, o São Paulo fez o jogo contra o Corinthians e eu sei que penso diferente de vocês, mas com uma ressalva pra mim que foi um bom segundo tempo e, assim, o Hugo não fez 35 defesas. Foi um jogo que o São Paulo controlou, mas não foi um tão amasso assim, embora eu entenda quando discordo, mas do que apresentou, dos times... A gente está com pouco parâmetro, porque o maior foram 2 clássicos em São Paulo, mas teve o São Paulo e o Corinthians, foi claramente um jogo melhor do que o Palmeiras e Santos. E no Rio teve ontem. Minas ainda não teve, só teve lá os Estados primeiro Unidos. jogo E Galo e Botafogo América foi colocou 1 a 1. os caras. E o Botafogo agora, foi o primeiro no Rio só. E Então, tudo isso muda na quinta-feira que vem, porque tem Corinthians e Palmeiras. Vai Sim. lá. Não, e começam a ter no Rio clássicos todas as rodadas Isso agora, mesmo. né? Exatamente. Agora, e o Flamengo e Botafogo é um jogo que vale taça. A gente vai começar a ter outros parâmetros, mas eu acho que em termos de estrutura de time, você vai, como é que está o elenco do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Galo, tal. Eu acho que o Flamengo mexeu pouco, trouxe gente interessante e manteve a comissão técnica. Então eu acho que o Flamengo, nessa largada... Ainda precisa parece- saber quem vai ser o homem-gol, porque o Pedro continua machucado, o Gabigol isso sim. saiu e o Juninho a gente não tem ideia do que é. Isso sim. Muito bem. Então daí, né, uma análise bem interessante ali, um debate sobre o próximo jogo, a próxima final, na verdade, será a Supercopa ali do Brasil, né, Flamengo e Botafogo. Também falaram um pouco ali sobre esse início de 25, né, toda vez que começa uma nova temporada, sempre surge essa dúvida de qual será o melhor elenco do Brasil, quem vai chegar longe, qual será a decepção do ano. Sempre tem times que saem ali despontando, né, na opinião de todo mundo como os favoritos, como foi o Galo do último ano. Muitos colocavam o Atlético Mineiro junto com o Palmeiras e o Flamengo, porém foi um time que ladeira abaixo, uma temporada muito ruim. Esse ano aqui já estão colocando ali o São Paulo, né, com o Oscar, com o Lucas, enfim, e o Mengão ali se prepara firme e forte, jogará hoje contra o Sampaio Corrêa, tem tudo para vencer, deve colocar um time ali alternativo, porém não é aquele sub-20 que a gente costumou a ver, né, pelo menos no início do Cariocão. Vai colocar ali o time reserva, que por si só já é bem melhor
do que o Sampaio Corrêa e muitos times do Brasil também. Por hoje é só, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, na verdade, repercutindo tudo sobre o Jorginho, sobre o Danilo, muitas informações ainda hoje aqui no canal. Deixa o like e inscreva-se, daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Valeu!